Fala galera, a gente está aqui num lugar mais ou menos silencioso, porque hoje a gente vai falar de um filme que lembra muito de Um Lugar Silencioso, né? Aquele do John Krasinski com a Emily Blunt. A gente vai falar aí de um filme pós-apocalíptico, né? Que tá dando o que falar, que estreou na Netflix agora dia 21 de dezembro, que é Bird Box, né? Bird Box, estrelado pela Sandra Bullock, a eterna Miss Simpatia. E também tem participações do John Malkovich, tem a Sarah Paulson também, que tá muito famosa por conta das séries da antologia American Horror Story, e fazendo alguns filmes com a própria Sandra Bullock, né? Ela fez 8 Mulheres e um Segredo, junto com a Sandra Bullock, e ela tá nesse filme também. É um filme, como a Ju falou, pós-apocalíptico, acontece um fenômeno no mundo que ninguém sabe o que é, e o filme não se preocupa em explicar, o que é ótimo. Eu acho que seria o ponto principal da história, que ele não é totalmente expositivo, né? Ou seja, ele dá várias pistas sobre o que é que está causando nas pessoas um desejo imediato de suicídio. Então as pessoas enxergam alguma coisa e aquilo faz com que elas, em poucos segundos se matem, entendeu? Então, assim, a gente não sabe e também não fica sabendo se é um fenômeno paranormal, se é um espírito, se é um alien, se é uma guerra biológica. Fica a cargo do espectador. Exatamente, se é algum imaginar. ataque. Então, assim, a gente não sabe o que está causando. Então, assim, é um filme que realmente causa angústia, como todo filme que lida com a limitação de um sentido, né? Exatamente. Davi falou O Lugar Silencioso, quando você não podia usar a fala, né? Você não podia emitir sons, porque aquilo despertava o alerta das criaturas que atacaram o planeta e, consequentemente, atacavam as pessoas que fizessem algum tipo de barulho. E aqui, o sentido que as pessoas têm que usar para sobreviver é o de não usar a visão. Então, ou seja, elas acho que sobrevivem ali àquela primeira onda, né? Quando o caos se instala, elas se escondem, se abrigam em casas e fecham todas as cortinas das casas para elas não enxergarem o que está acontecendo lá fora. Então elas só ficam enxergando mesmo dentro da casa. Agora, se elas têm que sair na rua para procurar comida, por exemplo, tem que fazer isso de olho vendado. O grande desafio ali é exatamente esse, né, do filme, porque ele é interessante porque ele, no presente, sem querer entrar muito dando spoiler, mas é só para contar um pouquinho como é que é a estrutura do filme. Você vê a Sandra Bullock com duas crianças, que você não sabe quem são essas duas crianças, nem porque estão ali com ela, dentro de um barco, atravessando um rio de olhos vendados, entendeu? E levando com eles uma caixa de pássaros, né, que é o nome do filme, né? Aí o que acontece? Você tem flashbacks que na verdade acabam se tornando o filme em si, né? É bizarro isso, né? Mas o flashback toma muito mais espaço da história do que a história do que o presente. Então você vai vendo nesses flashbacks desde o primeiro, né, acontecimento e como é que se desenrola aí a luta da personagem da Sandra Bullock, a Mallory, né? Para sobreviver com um grupo de pessoas, né? E quando o filme começa, a Mallory, que é a personagem da Sandra Bullock, ela tá grávida, já ali com uns 7, 8 meses de gravidez, e aparentemente o filme deixa isso bem... Ele não fala isso, né? Ela não fala que ela não desejava aquela gravidez, mas a reação dela indica isso. Que ela estava meio que ainda desconectada, né? Com a criança, ela ainda cogitando, de repente, até dar para adoção, né? E a personagem da Sarah Paulson é a irmã dela no filme, né? E tem um perfil bem diferente. E é interessante porque a atuação da Sandra Bullock é muito boa, entendeu? Com relação a desde se mostrar como uma pessoa desconectada da própria gravidez, vivendo um conflito, e quanto isso vai evoluindo conforme a tragédia, né? Essa hecatombe aí acontece no planeta. Como ela tem que lidar com as próprias dificuldades e, ao mesmo tempo, lidar com outras pessoas e com situações de risco mesmo de morte, né? Sim, então, assim, é interessante porque essa coisa da gravidez dela é uma coisa que isso é um elemento de desenvolvimento da personagem dela. Porque aquilo vai mudando a perspectiva dela, né, em função do caos ali. A própria relação dela com a gravidez e com as outras pessoas que ela conhece também nessa trajetória. Porque em um determinado ponto eles estão numa casa com outros personagens, que a gente vai conhecendo no filme também, e isso acaba influenciando para que ela mude a perspectiva dela, né? E com a maternidade em si. Né? Exatamente, o filme ele é legal, né? Não tem nada de muito surpreendente, assim, não tem muitas reviravoltas, né? As coisas são explicadas, eu acho que de uma maneira, inclusive depois
a história das crianças, para onde ela tá indo, afinal, né? Sim. Nesse barco, nesse rio, o que tá acontecendo, né? Então, assim, as coisas acontecem no seu devido tempo. O que eu diria? Se for para considerar, ter como um parâmetro os filmes que a Netflix tem feito, é um filme bom. Muito melhor do que os que a Netflix tem apresentado. Então a gente vê que existe uma preocupação muito maior com essa questão da qualidade técnica, do roteiro. É um filme perfeito? Não, não é, né, gente? Não. Então, assim, acho que ainda... Uma das falhas que eu acho que eu apontaria é a introdução desses outros personagens coadjuvantes que vão entrando na história. São muito assim, uns são muito jogados, sabe? Você não conhece nada deles, eles só estão ali. E você não entende muito a relação. Parece que é aquela coisa bem do chamado Camisa Vermelha, que é aquele personagem, né, a expressão de Star Trek que surgiu, que era o personagem que surgiu, que não tinha fala quase, que era tá livre só pra morrer em algum momento. A gente usava muito essa expressão quando a gente falava de Lost, né? Então aquele personagem que só chega pra se ferrar, entendeu? Você sabe que ele tá ali pra tomar. Mas você não conhece nada dele, não sabe de onde ele veio, o que ele faz. Então assim, algumas cenas são bem fortes, né? Por conta da questão dos suicídios, né? Então é um filme que tem, assim... Umas cenas gráficas bem pesadas. Tem algumas falhinhas de roteiro, assim, que podiam ter sido... Na verdade, o filme ele é baseado num livro. Um livro de 2014. Exatamente. Então, assim, não li o livro, então eu não posso dizer se é... Se é um problema que já vem da origem. Que vem do livro, ou se é uma questão de adaptação do livro, ou se é realmente uma questão... O que é provável, né? Porque isso que geralmente acontece, né? Quando adaptam um livro, cortam muita coisa que acaba sabotando um pouco... Mas eu fiquei com vontade de ler o livro, exatamente porque talvez tenha mais riqueza em alguns detalhes. É uma história interessante, porque né, ela te conta um cenário que, sei lá, poderia acontecer numa eventual guerra biológica, uma coisa dessa, né? Você não poder ter que dificuldade para respirar, por exemplo, não sei. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que faltou talvez um pouco mais de riqueza, né? De desenvolvimento, de detalhamento. Alguma coisa que te fizesse ter muito mais empatia pelos personagens. Porque você acaba assistindo, beleza, quem vai morrer agora, quem vai se ferrar, quem... A personagem da Sandra Bullock, você tem empatia com ela. Eu, pelo menos, né, porque é uma personagem que tem uma jornada efetivamente muito bem construída e desenhada no filme. Né? Agora, os outros, realmente, os coadjuvantes, acho que eles já acabam sendo um dos pontos fracos do filme. Isso aí é... Né? E talvez o final, eu acho que poderia ter... Um impacto maior. Maior, exatamente. Então, assim, eu acho que o final acabou sendo um pouco fácil. Então, assim, se fosse... Não que o final seja ruim. Mas vai ter gente que vai dizer, é ruim porque o pessoal gosta mesmo de tragédia e desgraça, né? Então... Mas assim, eu acho que poderia ter ali um pouquinho de carga dramática e talvez um impacto. Acho que chegar ao fim com um pouco mais de glamour, assim, pra você fazer. Que legal. Então acho que faltou. Tem que ter uma jornada de dificuldade muito grande que culmina num ponto que e agora Poxa, então... que simples, entendeu? Então assim, talvez não que tenha que mudar o final, mas não sei se eu tô me fazendo entender, mas a forma como a gente conta a história é que tem graça, né? Tipo, você sempre quando vai enfeita um pouco e torna... É um cara que conta uma piada boa de forma ruim. Você não baixa a graça, né? Exatamente. Você tem que saber contar aquilo, né? E chegar no clímax. Faltou foi isso, um pouquinho mais ali de riqueza de roteiro mesmo, pro filme ser um pouquinho melhor, eu daria uma 6, 7. Tá bom, pensando, tá bom. Exatamente, mas considerando o universo Netflix, né, gente? Pois é, mas aí é uma percepção clara que a Netflix está melhorando. O nível está subindo um pouco, né? Não é uma coisa que muda da noite pro dia. Exatamente. Né? À medida que eles estão tentando se tornar um estúdio, de fato, né? Fazendo muito filme aí. Talvez o fato da própria Sandra Bullock estar envolvida na produção do filme tenha a ver com isso, porque ela é uma atriz de alto escalão, oscarizada, então assim, a preocupação em não fazer bomba é grande, né? Sim, mas é um bom filme, vale a pena ser visto para quem não viu, e quem viu, diga aí nos comentários. Se vocês concordam, se a gente deixou passar algum ponto importante, qual é a opinião de vocês? Mas de qualquer maneira fica aí a dica para esse feriadão, pro feriadão do Ano Novo. Se você não assistiu, assiste, tira uma horinha aí, dá uma descansada e curte aí o feriado assistindo um filmezinho. Até a próxima.